Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Provérbios, capítulo de número 11. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Nós vamos, antes de ouvir a exposição da palavra do Senhor, orar e pedir a sua graça e bênção. Ó Senhor, nosso Deus, Pai celestial e bendito, mais uma vez, Senhor, nós vamos ouvir a exposição da Tua palavra e queremos rogar a Tua bênção para este momento. Que o Senhor prepare o nosso coração para ouvirmos com a devida atenção, com a devida disposição do coração, com toda a mansidão, a exposição da Tua palavra, que nós, ao ouvi-la, possamos estar ouvindo a voz do Teu Filho Jesus Cristo, que nos fala através da Escritura. Que o Senhor nos conceda a sua bênção, que o Senhor faça brilhar a luz do Seu rosto sobre nós, que o Senhor corrija os nossos caminhos, que alegre o nosso coração, que nos fortaleça na verdadeira fé. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Ajuda aquele que há de falar, para que fale com fidelidade, fale no poder do Espírito Santo. Ajuda todos os ouvintes para ouvirem com todo cuidado, com desejo sincero de ver a Tua palavra frutificar em cada vida. Nós oramos assim, pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, o livro de Provérbios é um livro que tem como objetivo ensinar a sabedoria. E uma das coisas que o livro de Provérbios ensina é sobre a maneira como os justos devem lidar com o dinheiro, com as riquezas, com os bens materiais. Quando você abre a Bíblia em Provérbios e começa a ler essas instruções sobre diversos assuntos, inclusive esse, você verá que o livro de Provérbios, por exemplo, fala sobre o meio legítimo de alguém vir a se tornar alguém com riquezas, que é através do trabalho. Mas também você encontrará advertências sobre esta questão, advertências contra a ganância e advertências contra o uso indevido das riquezas. Mas aqui, o texto que nós acabamos de ler, que também trata deste assunto sobre as riquezas, nós nos deparamos com uma advertência sobre uma questão muito mais sutil. Um perigo realmente grande, mas sutil. A saber, o perigo de confiar nas riquezas, o perigo de confiar nos bens, no dinheiro. E ao olhar para este assunto tão antigo, nós devemos reconhecer que ele também é do nosso interesse. Se nós desejamos ser sábios, nós devemos dar atenção a esse assunto, porque na época e cultura que nós vivemos, nós vamos encontrar também uma quantidade enorme de mentiras a esse respeito. A ideia de que o dinheiro oferece uma segurança, uma estabilidade para a vida, é certamente uma das mentiras largamente difundida em nossa cultura. Se você observa os filmes, os programas de TV, ou se você vai até as redes sociais e observa o sucesso de alguém e a estabilidade financeira de alguém,
Também você vai encontrar esse aspecto da cultura nos conselhos que os pais dão aos seus filhos, os conselhos que os parentes e amigos dão a alguém sobre que profissão ele deve escolher. Logicamente, eles dirão, você deve escolher uma profissão que dê a você estabilidade. Por trás disso está a ideia de que o dinheiro resulta em estabilidade. Em muitos outros momentos da vida, certamente, essa mentira é propagada. Os conselhos para, de alguma forma, buscarmos estabilidade na vida por meio do dinheiro são como um tipo de eco que não para. Uma repetição constante da mesma mentira. E por causa desta mentira tão propagada, tão repetida, nós corremos o risco de que essa mentira se torne um ídolo que se esconde dentro do nosso coração. E também precisamos então reconhecer que nessa questão também nós precisamos abandonar a sabedoria mundana e buscar a sabedoria divina. E é por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Eu quero começar esta exposição desse pequeno provérbio oferecendo algumas informações que podem ser úteis para entender esse provérbio, mas também podem ser úteis quando você está na sua casa lendo o livro de Provérbios. Então, tenha a sua Bíblia aberta no Provérbio 11, versículo 28. Note que nesse provérbio, em primeiro lugar, nós temos uma observação. A observação é esta: quem confia nas suas riquezas? Essa observação é acompanhada de uma declaração de resultado. Qual é o resultado de quem segue esse caminho? Quem confia nas suas riquezas cairá. Este é o resultado. Na segunda linha nós lemos o seguinte: mas os justos reverdecerão como a folhagem. Percebemos então que a segunda parte deste provérbio oferece um contraste com a primeira. Isso é uma coisa bem comum dentro da poesia hebraica, em que você tem duas linhas e a segunda linha entra em contraste com a primeira, com o que foi dito na primeira linha. A esse contraste nós chamamos de paralelismo antitético. Mas o que é contrastado aqui? Observe que há dois tipos de pessoas. Na primeira linha, nós temos aqueles que confiam nas riquezas. Na segunda linha, nós temos os justos. É um contraste entre dois tipos de pessoas, mas podemos logo perceber, é um contraste entre dois modos de vida. Mas também podemos perceber duas imagens que falam sobre esses dois tipos de pessoas. Imagens que apontam para o contraste e consequência do que contrastam as consequências. Por um lado, temos a imagem de cair, e por outro, temos a imagem de reverdecer, florescer. Agora, já com essa visão geral, vamos dar uma olhada com mais atenção a cada uma dessas linhas. A primeira linha diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Então nós temos uma observação referente a uma situação negativa, confiar nas riquezas, ligada a uma consequência também negativa, cairá, receberá uma punição por isso. Isso quer dizer que o objetivo do provérbio é nos desencorajar a seguir por esse caminho, a colocar a nossa confiança nas riquezas. O provérbio está mostrando o resultado final dessa atitude. É como se estivesse dizendo: olha, ei, não seja tolo colocando a sua confiança nas riquezas, porque o resultado final desse tipo de atitude é esse aqui: cairá. Aqui
nós poderíamos nos perguntar por que essa advertência para não colocar a confiança nas riquezas, ela é necessária. E a razão é porque nós temos a tendência de acreditar que as riquezas oferecem algum tipo de segurança para a vida, uma certa estabilidade. Para perceber isso, podemos voltar um capítulo e olhar para o versículo de número 15. Então, Provérbios 10, 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres a sua ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte. É isso que o rico acredita sobre suas riquezas, traz segurança para ele. As riquezas, então, poderíamos dizer, são um tipo de castelo. Um castelo no qual nós pensamos que pode oferecer a nós e a nossa família uma certa segurança. E isso parece estar aqui no Provérbios 11, versículo 28, porque quando nós observamos com atenção, vemos o verbo cair, que aparece na primeira linha do provérbio. E esse verbo cair nos ajuda a entender essa questão. Eu confesso que se eu estivesse lendo em casa este provérbio, com a minha família, fazendo uma leitura simples, provavelmente eu faria um contraste mais natural da leitura, que seria entender esse cair como o cair das folhas, porque a parte B do versículo fala de folhagem, vai reverdecer como folhagem. Então entenderia como se fosse a imagem do Salmo 1. O justo floresce e o ímpio é como uma folha seca. Essa poderia ser uma ideia aqui. E até muitos comentaristas vão nessa direção. Mas o fato é que, geralmente, quando a ideia é de uma folha, no hebraico se usam expressões para falar de murchar, secar, que subentende cair também. Mas o verbo utilizado aqui para cair é outro verbo, não é o verbo geralmente usado, por exemplo, em salmos e passagens que vão falar de plantas. É um verbo que, em muitos casos, está ligado à ideia de uma casa. Uma casa que caiu, que sucumbiu. Então, a imagem que nós temos aqui é de uma casa caindo. A imagem da primeira linha é uma casa que tem problemas na sua estrutura, no seu fundamento, no seu alicerce. Então você olha para essa casa e você pode olhar para a aparência da casa e dizer: que bela casa! Parece um lugar bom, agradável para se morar. Mas em algum momento, a casa e tudo que está nela cai, vem abaixo. É a imagem de um prejuízo, o que não está tanto na folha seca. Mas aqui a imagem é de um prejuízo, de uma desgraça. Então, o insensato apontado aqui, aquele que confia nas riquezas, ele não só é insensato, mas ele é alguém que corre o risco de sofrer um prejuízo irreparável. Um prejuízo que até pode resultar na destruição final. Lembra o Salmo 1? Acabamos de cantar: os justos cairão, diz o Salmo. É bom observarmos que não se trata de possuir ou não riquezas, mas de confiar nelas, de usá-las ou desejá-las para ser o fundamento da nossa vida, como se o dinheiro pudesse oferecer estabilidade e segurança. Essa confiança nas riquezas pode se juntar a muitos outros pecados.
Essa confiança nas riquezas pode se juntar, por exemplo, ao desejo pelo reconhecimento dos homens, visando ter acesso a certos níveis sociais. Então a pessoa acha que se ela tiver o dinheiro, ela vai alcançar os níveis sociais e vai ter a aceitação dos homens. Mas alguém pode também desejar ter o dinheiro para a sua própria segurança e estabilidade, no desejo de controlar outras pessoas. Outros podem ter esse desejo e, aliado a esse desejo, o desejo pelos prazeres, o amor à ostentação, tão criticado pelos profetas no Antigo Testamento. E, em geral, se nós vinculamos essa confiança no dinheiro a essas coisas, ou seja, o desejo por reconhecimento, o desejo por poder, o desejo por prazeres, por ostentação, certamente quando nós vinculamos uma coisa a outra, nós vamos, como cristãos, provavelmente dizer, não, isso não é isso que queremos. No entanto, essa confiança nas riquezas pode estar presente de maneiras muito mais sutis, inclusive se escondendo atrás de motivos nobres e justos. A saúde, o bem-estar da família, a educação futura dos filhos, uma aposentadoria digna, e por trás disso tudo, que são coisas justas, pode estar um ídolo escondido. E a pessoa que pode ter essa confiança nas riquezas pode ser uma pessoa muito simples, que não tem uma vida de ostentação e nem deseja a glória e o sucesso. Pode até ter pouco dinheiro, mas ainda desejar a mesma coisa, e imaginar a mesma coisa, e querer construir a mesma estabilidade. Pode estar ainda, apesar da aparência simples e dos motivos justos, sendo movida por uma influência invisível que circula no imaginário social e cultural dos nossos dias. Qual? É como se fosse uma voz, como de sereia, a dizer a mesma coisa. O quê? A estabilidade na vida depende do dinheiro. A estabilidade da vida depende do dinheiro. E eis então o que nós imaginamos sobre a vida estável. Que se nós tivermos um emprego no qual ninguém possa nos mandar embora, isso é estabilidade. Que se esse emprego oferecer um bom salário, vida estável. Se esse emprego tiver um plano de saúde, estabilidade. Se esse emprego oferece uma aposentadoria boa e rápida, a curto prazo, estabilidade. Eis a estabilidade tão desejada em nossa cultura. E esta é a razão, não a única, mas é uma das razões, porque muitas pessoas são encorajadas desde criança a seguirem um caminho rumo aos cargos públicos. Não sei se vocês já viram, muitas vezes tem escolas com aquelas propagandas de alunos que passaram em concursos importantes. E algumas escolas têm um programa de educação que não é para a formação da pessoa, mas para adestramento para a realização de concurso público. Então, muitas pessoas são encorajadas e buscam cargos públicos ou buscam determinadas profissões, não porque se sentem vocacionadas por Deus para aquilo, mas porque procuram por estabilidade. Em muitos casos, este é o objetivo a ser alcançado. A razão por que a pessoa estuda, a razão por que a pessoa trabalha, é o esforço para buscar estabilidade.
E é justamente assim. Por quê? Porque nós queremos ter um controle da nossa vida. Queremos ter um certo nível de garantia para o amanhã. E imaginamos o seguinte: se eu me esforçar muito e conseguir aquele cargo, aquela vaga, aquele emprego, aquele salário, aquele plano de saúde, aquele plano de aposentadoria, isso me dará a chance de viver sobre um firme fundamento. Terei uma vida estabilizada. Então imaginamos que se tivermos dinheiro suficiente, e observe bem, não dinheiro para dizer eu sou rico, mas o dinheiro para dizer eu tenho uma vida estável. Há uma diferença aí, sutil. Imaginamos então que se temos dinheiro para ter uma vida estabilizada, tudo irá bem. Pensamos assim: se eu ficar doente, ora, nesse emprego tem plano de saúde, o plano vai cobrir todas as despesas, está garantido. Se eu tiver uma emergência, eu tenho um fundo, porque eu tenho um salário razoável. Se eu tiver um problema na justiça, eu posso pagar um advogado. Essa ilusão, ela aparece, mesmo quando nós não temos nada disso. E nós podemos perceber que ela nos confronta, essa mentira, quando, por exemplo, você fica doente e você não tem um plano de saúde. Aí você se lembra disso aqui que estamos vendo. Quando você fica doente e não tem dinheiro para a consulta, para o exame, e às vezes tem que se submeter a meses de espera pelo SUS, como é que você se sente? Geralmente, naquela hora, a primeira coisa que a gente lembra qual é? Eu não tenho dinheiro. Eu sou um pé rapado que não tem dinheiro. Mas percebe que quando estamos pensando isso, que não deixa de ser verdade, estamos mostrando uma outra coisa. Que nós estamos imaginando que se tivéssemos dinheiro, a nossa vida não estaria passando por essa tormenta, estaríamos estabilizados. E eu não sei vocês, mas já houve momentos em minha vida em que quando isso aconteceu, eu senti vergonha. Me senti humilhado. Eu não sabia por quem. Quem que está me humilhando? Eu não saberia dizer. Provavelmente, se eu cavasse até o final, eu diria que seria Deus. Nos sentimos pequenos. Talvez nessa hora alguém diga: eu avisei você deveria ter estudado 15 horas por dia para fazer o curso tal, para ter estabilidade na sua vida. E às vezes, quando isso acontece, alguém pode tomar uma resolução na sua vida, mudar de rumo e dizer: a partir de hoje eu não vou viver mais nessa miséria, eu vou buscar estabilidade em minha vida. Parece muito bom, muito corajoso, muito animador pensar assim, mas mais uma vez, o que está por trás disso, desse pensamento? Qual é o fundamento desse pensamento? É o mesmo, de que o dinheiro oferece estabilidade. Em alguma medida, acabamos por acreditar na mentira de que o dinheiro pode oferecer certa segurança. É como se dissesse: essa confiança está escondida. Perdão, é como eu disse, essa confiança se esconde, então, de uma forma sutil por trás de bons motivos. É isso que acontece. Já falei no início sobre isso. Quando você pensa, tem os bons motivos, a lista de bons motivos, mas uma confiança no dinheiro por trás do que você está fazendo. Mas colocar a sua confiança para o presente e para o futuro, em um bom salário, em economias, em investimentos, em um emprego com estabilidade no governo, em um plano de saúde, de aposentadoria, é, no final das contas, conforme diz a palavra de Deus, um ídolo.
E é, pelo contraste do provérbio, um modo injusto de viver. Como vivem os justos? Parte B do provérbio. Como vivem os injustos? Eles confiam no dinheiro. É um tipo de incredulidade sutil. Não é que vamos dizer, o dinheiro é meu Deus, o dinheiro é o meu ídolo, o dinheiro é o meu salvador. Não diremos nada disso. Diremos, Deus é o meu salvador, Cristo é o meu salvador. Mas as nossas ações, a nossa maneira de pensar, as coisas que buscamos, podem estar sendo controladas por essa ideia. Meus irmãos, nós não devemos esquecer o que o Espírito Santo diz em 1 Timóteo 6,17. Eu quero que você lembre desse texto para meditar durante a semana nessa passagem. 1 Timóteo 6,17. Vamos ler só a primeira parte. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade. Então perceba. O mundo nos diz, podemos encontrar estabilidade, de estável, nas riquezas. E Deus nos adverte sobre a instabilidade das riquezas. Aqui, então, a tolice da sabedoria mundana é desmascarada. Porque o mundo está nos dizendo, você vai encontrar estabilidade em algo instável. Entende isso? O mundo diz, você vai encontrar estabilidade com em algo que a Bíblia diz ser instável, com I. São coisas contrárias. As riquezas são passageiras. É, portanto, uma tolice confiar nelas. E o final de quem nelas confia será este, diz o texto, cairá. Isso pode ser experimentado nessa vida, que o digam os ricos que perderam todos os seus bens. Mas temos agora um exemplo bem vívido desse tipo de situação. Muitas pessoas ricas e pessoas pobres, lá na Ucrânia, têm perdido suas casas, seus carros, suas empresas, seu trabalho, tudo isso. Quando você olha as imagens, você vê cidades devastadas, prédios residenciais completamente destruídos. Aquilo que a pessoa lutou, talvez pagou parcelas. Se fosse aqui no Brasil, imagine você pagando parcelas a vida toda de um imóvel. Querendo ter o quê? Muitas vezes, apenas um lar para morar. Você está lutando para alcançar aquilo dali. Mas então vem uma bomba e destrói tudo aquilo. Vai não somente o prédio, mas a vida. Tudo que a pessoa lutou vai embora. Ao observar essas imagens, será que você considerou? E se esta fosse a minha casa? E se esta fosse a minha vida? Para muitos homens restou apenas o seguinte: a roupa do corpo, uma pequena mala provavelmente com as coisas mais essenciais da vida, a esposa e os filhos. E isso os que conseguem sair e escapar. Vocês percebem como tudo caiu repentinamente? Em menos de 15 dias, uma pessoa poderia estar na sua casa e dizendo: minha vida está estabilizada. E de repente tem que sair apenas com uma pequena mala. Não tem mais estabilidade. A riqueza, os bens materiais, sejam muitos ou poucos, não podem oferecer estabilidade. As guerras, as crises financeiras, as catástrofes naturais, como enchentes, por exemplo, são uma lembrança de que nós podemos ter bens agora e acordar amanhã sem tê-los.
Portanto, ao pensar na primeira linha desse provérbio, nós podemos imaginar a imagem aqui de caindo, pensar numa casa. Mas vamos ser mais ousados. Vamos pensar num castelo. Uma construção que parece bem firme. Quando você pensa na construção de um castelo, isso vai inspirar em você segurança, estabilidade, valor. Algo que você olharia e diz, é digno de confiança. Parece ser um lugar para estabelecer a vida e viver com a família. Mas esse castelo sobre o qual estamos falando foi construído sobre a montanha, mas não na parte rochosa, sobre a terra. E por baixo do castelo houve erosão. E a erosão começou a abalar os fundamentos desse castelo. Com o tempo, a erosão aumentou. A terra cedeu. O monte caiu. E com o monte caindo, caiu também o castelo que nele se encontrava. Ouça bem. A riqueza pode parecer um castelo que oferece segurança, mas não passa de uma casa no barranco. Entende isso? Entende essa metáfora? A riqueza pode parecer um castelo, mas não passa de uma casa no barranco. A qualquer momento, a casa cai. Ela não é capaz de suportar as tempestades da vida. Cedo ou tarde, quem confia nas riquezas cairá. Alguns viverão nesse castelo por toda a vida, mas no dia em que eles morrerem, verão que isso não serve de nada. O dinheiro não pode comprar a salvação eterna. Verão que tudo vai abaixo no final. E diante do que estamos observando, eu preciso agora, para efeito de clareza, salientar que eu não estou falando aqui contra o trabalho em serviços públicos, contra o estudo para o aprimoramento profissional, contra a boa prática de economizar e administrar as finanças e ter um fundo para emergências, quanto a ter um plano de saúde e quanto a preparar-se para a aposentadoria. Não é sobre isso que eu estou falando, nem contra isso. O que estamos ouvindo diz respeito não meramente a questões externas, mas à disposição do coração. Estou me referindo a uma confiança sutil no dinheiro, na segurança que supostamente o dinheiro oferece. Não é sobre ter ou não ter, mas sobre onde, em quem nós esperamos encontrar estabilidade. É sobre em quem nós confiamos, de quem nós esperamos para o presente e para o futuro. O que estamos vendo é que é uma grande tolice depositar a nossa confiança na instabilidade das riquezas. Mas surge a pergunta: no que ou em quem nossa vida deve estar fundamentada? Como é que nós podemos alcançar a verdadeira estabilidade? Isso nos leva à segunda linha do provérbio, que entra em contraste com a primeira, ao dizer: mas os justos reverdecerão como a folhagem. Observe, não diz o contraste esperado, mas os que confiam no Senhor, poderia ser, né? Mas se refere aos justos. No entanto, à luz de todas as Escrituras, podemos dizer em quem os justos confiam. Os justos confiam no Senhor. Então aqui é apresentado um fundamento mais seguro: Deus. E se voltarmos agora ao texto de 1 Timóteo 6, vamos encontrar essa mesma verdade. Veja aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então veja, não nas riquezas, mas diz, mas em Deus. Então descobrimos assim, a voz que fala em Provérbios é a mesma voz que fala em 1 Timóteo. É o mesmo ensino. Não deposite sua esperança nas instabilidades das riquezas, mas em Deus. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus não oscila, não muda, não diminui, nem pode ser perdido. Ele permanece para sempre. Ele é o fundamento para a vida presente e futura, para a vida e para a morte, para a juventude e para a velhice, para o trabalho e para a aposentadoria. Ouçam a voz da sabedoria divina. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículos 3 a 5. Somente Deus é digno de confiança. Somente Deus é, como nós cantamos, um castelo forte para os justos. Provérbios 18:10 diz isso também. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Eis o verdadeiro fundamento. Eis a verdadeira estabilidade. Isso significa, então, que nós devemos ser muito cuidadosos para não abraçar as mentiras do imaginário social no qual vivemos, que nos apresenta o dinheiro como fundamento de uma vida estável. Isso é mentira. Devemos ser cuidadosos para que essa mentira não se torne um pequeno ídolo controlando a nossa forma de pensar e agir no que diz respeito ao trabalho, à vocação, à estabilidade, ao bem-estar, à saúde, à felicidade, ao futuro dos filhos, à aposentadoria e etc. Deus deve dirigir nossas escolhas, não os ídolos mortos da nossa cultura. Se buscamos a estabilidade em Deus, eis o que experimentaremos. Os justos reverdecerão como a folhagem. Então temos aqui, de fato, a imagem de folhas verdes. Uma imagem que no Oriente Antigo tinha relação com prosperidade e fertilidade. Florescer significa brotar, crescer. Uma folha verde é um indicativo de uma folha bem nutrida, uma folha em crescimento. Indica uma planta saudável e frutífera. A imagem quer mostrar que a pessoa que verdadeiramente confia em Deus é abençoada por Ele. Deus faz com que seus caminhos prosperem dentro do que Deus designou para a sua vida. Basta ler novamente o Salmo 1. Em alguns casos, essa bênção pode implicar em bênçãos temporais, materiais. Mas certamente pode-se dizer, todos os justos recebem as bênçãos espirituais e eternas. Portanto, irmãos, observem que, de fato, a estabilidade e a verdadeira prosperidade é determinada pelo alvo da nossa fé. Se confiamos nas riquezas e no que elas oferecem, cairemos como uma casa construída na areia. Mas se confiamos em Deus, estaremos firmes, como diz Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Permanece. O fundamento é o próprio Deus. Portanto, de que modo podemos oferecer estabilidade e segurança aos nossos filhos e à esposa? A resposta é simples. Confiando em Deus.
ensinando aos nossos filhos a seguirem pelo mesmo caminho. Homens que estão aqui, casados ou que pretendem se casar, lembrem-se, o maior tesouro que vocês podem oferecer à sua esposa e aos filhos, se Deus lhes der, o maior tesouro para a estabilidade da vida não é conquistado em muitas horas extras de trabalho. Não é conquistado em cursos de pós-graduação e etc. Mas o maior tesouro é obtido gratuitamente pela fé. Podemos oferecer aos nossos filhos, demonstrar a eles a confiança em Deus e a vida em dependência a Deus. No meio de um mundo completamente instável, nossos filhos podem aprender sobre a verdadeira estabilidade, vendo a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus, que nós colocamos a nossa esperança em Deus e não na estabilidade das riquezas. E quando olhamos para essa confiança necessária em Deus, logo devemos nos lembrar como ela é possível. Logo devemos nos lembrar de Cristo Jesus. Como em toda Escritura, é Ele também que nos fala aqui. Podemos ouvir neste provérbio a voz de um rei mais glorioso e mais sábio do que Salomão, que reuniu, compendiou esses provérbios. Podemos ouvir a voz de Jesus Cristo, a respeito de quem a Escritura diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, a perfeita sabedoria, nos ensina: somente Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. E pelo testemunho das Escrituras, aprendemos que essa estabilidade e seus frutos só podem ser alcançados por meio de Cristo. Nós não podemos confiar em Deus à parte de Cristo, nosso Salvador. É somente por meio dele que nós podemos nos achegar a Deus e depositar toda a nossa confiança em Deus. É só em Cristo, a verdadeira videira, que nós podemos reverdecer como folhagem e dar muitos frutos. É somente quando a influência da vida de Cristo se manifesta em nossa vida que verdadeiramente nós podemos florescer, confiando em Deus. Podemos experimentar no presente, no futuro e na eternidade o que significa a verdadeira estabilidade. A verdadeira estabilidade não é a estabilidade apenas para esta vida. A verdadeira estabilidade é para a vida eterna. E nas palavras do nosso Salvador, em sua oração sacerdotal, em João 17, lemos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eis o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus revelado na face de Jesus Cristo. Deixemos, portanto, os ídolos mortos da nossa cultura e vivamos em confiança e dependência de Deus por meio de Jesus Cristo. Nele se encontra a verdadeira estabilidade. Nele se encontra a verdadeira sabedoria. Amém.